Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação no livro de Apocalipse, hoje dia 5 de julho. Eu gostaria de ler em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Esse texto aqui é um texto muito importante no livro de Apocalipse, porque como a gente tem visto, o livro de Apocalipse vai cobrir toda a era, desde a cruz, desde a manifestação do Filho de Deus aqui nesta terra até a segunda volta, da primeira à segunda. E aqui ele está dizendo que ele vem, ele vai vir. E ele vai usar aqui uma expressão que é traduzido aqui em português nesta versão, eis que. E este eis que você vai encontrar aproximadamente 27 vezes no livro de Apocalipse. Nós não vamos poder ler hoje todas essas 27 vezes, mas eu gostaria de ler com vocês alguns momentos neste livro onde ele vai usar a mesma expressão que é traduzida em inglês para behold, ou então look. Em francês, nós utilizamos a expressão voici. Voici. Eis que ele vem com as nuvens. Cada vez que ele utiliza, então, esta forma de falar, ele, então, está apontando para algo muito importante. Vamos ver uma outra vez, onde no texto original aparece a mesma expressão. Em Apocalipse capítulo 1 e verso 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Eis que tenho a chave da morte e do inferno. Interessante que aqui a gente descobre uma coisa muito importante. O dono, o chefe de todas as coisas, até da morte e do inferno, é o Senhor Jesus. Tem muita gente que pensa que o inimigo é o chefe do inferno. Ele vai estar na prisão lá. Não vai ser um prisioneiro. Um prisioneiro não é chefe de nada. Quem é o chefe é Jesus, de todas as coisas, inclusive da morte e do inferno. É ele que tem a chave. Ele que vive para todo sempre. Esteve morto durante um tempo, alguns dias, algumas horas, mas ele vive pelos séculos dos séculos. Muito importante isso aqui. Por isso ele está usando essa mesma forma de chamar a nossa atenção. Vejam, né, como se ele estivesse dizendo. Apocalipse capítulo 5 e verso 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. Momento de grande desespero para o apóstolo quando ele vê esse livro fechado com 7 selos, ou seja, ninguém pode saber o que vai acontecer comigo e com você, o que vai acontecer com este planeta, com este universo. Tudo estava selado e ele chora desesperado. Você também deveria chorar quando você percebe a inutilidade da vida humana, os problemas que aparecem em todos os lugares, quando não é um vírus, é uma guerra, e a gasolina que sobe, e a gente fica desesperado. E aqui a mensagem do anjo, ou dos anciãos aqui, é não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele vai desvendar todos os mistérios. Inclusive, é ele o único que pode desvendar os mistérios dos 7 selos. Tirar esses 7 selos. De novo, ele vai usar essa partícula dizendo, olhe, percebam, prestem atenção. Apocalipse capítulo 16, verso 15, é um outro texto onde aparece a mesma coisa, quando ele diz, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Não existe coisa pior no livro do Apocalipse que um crente nu. De repente é verdade. Crente nu é crente que não tem a justiça de Deus, que não foi revestido da justiça de Deus. Porque no livro de Apocalipse, a igreja que está nua é a igreja de Laodiceia, que aliás pensava ser a igreja mais bem vestida da paróquia. No desfile de moda lá das igrejas da Ásia Menor, ela pensava que ela era a igreja que era bem vestida. Era uma igreja que comia da árvore do conhecimento do bem e do mal e que não sabia que ela tinha a árvore da vida à disposição dela. Ela estava nua. Você percebe quando o homem e quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus. Uma igreja nua é a pior coisa que possa existir. Eis que cedo venho como ladrão. Então, quando a igreja está nua, ela não percebe que Jesus está voltando.
O último texto que eu vou ler hoje, e que contém esta mesma partícula, que quer dizer, olhe, preste atenção, é Apocalipse capítulo 21 e verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo todas as coisas novas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aqui no texto em português não aparece, mas eu olhei no texto no grego, vou olhar de novo, para não ficar dizendo em inglês, possivelmente seria melhor. E vamos ver o que acontece então. E ele vai dizer exatamente, quando está dizendo eu faço todas as coisas novas, ele diz: olhe, presta atenção. Então não fique aí perdido, perdida. Olhe, deixe o Espírito Santo abrir os seus olhos para que você veja o Cordeiro de Deus que está voltando, que venceu e que abre todos os selos, todos os livros, que desvenda todos os mistérios. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe.